Então sim, esse é um filme sobre os padrões de beleza impostos às mulheres, mas ele também é uma fábula muito potente sobre como uma pessoa pode odiar a si própria e até onde ela está disposta a ir para se prejudicar e se sabotar. Eu sou Bruno Carmelo, hoje eu vim falar sobre o filme de terror A Substância, dirigido pela Coralie Fargeat. Na trama, a Elizabeth Sparkle, interpretada pela Demi Moore, é uma atriz dispensada da sua função por ser considerada velha demais quando ela chega aos 50 anos de idade. É aí que ela descobre a existência desse medicamento chamado A Substância, que libera uma segunda versão dela, muito mais jovem e bonita. Mas é claro que a heroína vai se ver substituída por essa cópia, vai começar a travar uma disputa consigo mesma e vai testar os limites dessa droga. Pode ficar tranquilo que aqui vai ter pouquinho spoiler só no final do vídeo e eu aviso antes deles aparecerem. Antes, segue o canal do Me Amargo aqui em cima, ativa as notificações, curta, compartilha para fazer esse espaço crescer. Primeiro, o funcionamento dessa droga, sua criação, sua finalidade nunca são contestados. Existem elementos de ficção científica aqui, é claro, mas nunca se discute a empresa por trás do medicamento, como ela teria descoberto esse princípio ativo, quanto ela cobraria por seus serviços. Estes questionamentos muito comuns em fábulas éticas sobre a tecnologia estão ausentes nesse longa-metragem. A substância existe, ela tem suas regras definidas, ela é entregue aos clientes aparentemente de graça e ela nunca apresenta mau funcionamento por conta própria. A gente já parte de um pressuposto de fantasia desde o começo do filme. Vale dizer que esse não é um filme sutil, nem um pouco, aliás. Tem algumas outras fábulas de terror ou de fantasia que usam metáforas que podem ser lidas de uma maneira ou de outra. Não é o caso aqui. A Coralie Fargeat pega algo que é muito claro, ela sublinha e explica de novo e de novo e de novo até o limite da caricatura, porque essa é uma caricatura. Por exemplo, a Elizabeth sofre um acidente de carro enquanto ela observa a sua própria imagem no outdoor sendo arrancada pelos trabalhadores. Logo depois ela recebe um buquê de flores que diz "você foi incrível" e depois tem um close na palavra foi. Depois, quando a Sue, interpretada pela Margaret Qualley, é liberada graças à substância, vai ter um outdoor com a imagem dessa mulher lindíssima que dá de frente pro apartamento da Elizabeth como se fosse para ela. Essa não é uma representação realista dos dilemas sofridos por mulheres e nem pretende ser. Todos os atores estão alguns graus acima do naturalismo, a gente tem cores que não são realistas, a gente tem os corredores sempre longuíssimos nas empresas que também não são nada realistas. Essa visão de mundo distorcida vai se transmitir em cores, percepções, espaços literalmente distorcidos. Logo, a protagonista é associada a uma estética do grotesco. Como essa história é contada pelo ponto de vista da heroína e ela se odeia, a Elizabeth vai ser associada a tudo que é secreção, sangue, corpo retalhado, mutilado. Já a Sue, pelo contrário, é pura idealização. Ela é filmada sempre num plano próximo dos peitos, um plano próximo da bunda, na câmera enfiada no meio das pernas da atriz. Parece que ela vive eternamente numa propaganda de maiô ou de suplemento alimentar. Mas todos esses planos muito objetificantes da atriz se justificam porque essa é uma extrapolação desse olhar masculino que sempre é apresentado às mulheres nos programas, na publicidade e mesmo no cinema. A Fargeat pega esse princípio da hipersexualização, essas imagens que a gente considera naturais porque a gente cresceu vendo elas, e vai extrapolar, exagerar, até a gente falar, nossa, isso é meio grosseiro, né? Quanto aos homens, eles se transformam todos em porcos nojentos, machistas, invasivos. O Dennis Quaid interpreta o produtor desse programa, que se chama Harvey, logicamente em referência ao produtor Harvey Weinstein, que foi preso e condenado por estupro e abuso. Ele fala de maneira super machista, autoritária, ele come de boca aberta, ele pergunta pra Sue por que ela não pode sempre sorrir, porque mulheres deveriam sempre sorrir. Tudo isso enquanto ele recebe o grupo de acionistas da empresa formado exclusivamente por homens brancos de mais de 60 anos. Daí as pessoas vão dizer, mas isso é um exagero, nem todo homem é assim, nem toda empresa é assim. É claro que é um exagero, mas essa é uma das finalidades tanto do terror quanto da comédia. Se afastar do real, poder dar um passo distante do real para comentar a realidade. E aí o roteiro começa a testar os limites da sua própria premissa. Por exemplo, as regras da substância dizem que é preciso trocar de corpo a cada 7 dias, que você tem que retirar uma quantidade muito específica de líquor, que você só pode utilizar o ativador uma única vez. Mas o que ocorre quando você infringe essas regras e tenta ser ainda mais belo por mais tempo? Isso ocorre, óbvio, porque Elizabeth nunca trata a origem da angústia dela, apenas os sintomas. Ela continua sendo deprimida, ela continua sendo muito solitária. Se tem uma coisa que é um tanto delicada nesse filme cheio de exageros, é a solidão dessa mulher. Nesses 7 dias em que o corpo da Demi Moore fica fora de circulação, jogado no chão do banheiro igual um pedaço de carne, ninguém vem atrás dela, ninguém dá falta dela. Ela não recebe uma ligação, uma mensagem de familiares, de amigos, de um namorado, de alguém que se importe com ela. Ela não tem ninguém. Por isso, essa mulher que é muito sozinha, que é muito abandonada, precisa dos holofotes para sentir que ela existe,
que ela importa. O desespero e a necessidade de utilizar a substância cada vez mais nascem daí, e também é algo justificado por essa atuação muito boa da Demi Moore, que vai além da coragem de se mostrar nua. As pessoas focam muito nisso, mas na verdade a fragilidade que ela consegue expor vai muito além da nudez. É essa sensação de tristeza, de abandono que ela transmite, principalmente no olhar, porque esse é um filme de poucos diálogos. Além disso, é claro que a gente estabelece uma conexão com o fato de essa ser uma atriz que foi um ícone muito grande da indústria nos anos 90 e que depois também foi desaparecendo da cena, não foi considerada mais tão viável e tão atraente conforme ela foi envelhecendo, exatamente como a sua protagonista. Sem esse corpo atraente que é tão erotizado quanto infantilizado, a gente vê nos programas de TV a Sue sendo ao mesmo tempo ultra erótica e ultra casta, aí a nossa personagem não tem mais motivo de existência. E aí começa a verdadeira monstruosidade de A Substância. Alerta para alguns spoilers daqui pra frente. Já foi discutido em outros vídeos aqui do canal o fato que o terror tem sido o gênero mais criativo e mais ousado dentro da indústria há muitos anos, e o body horror é um dos subgêneros de predileção, especialmente quando ele é dirigido por mulheres. A brasileira Juliana Rojas, em parceria com Marco Dutra, fez As Boas Maneiras. A gente teve a Julie Ducournau com Titane, ou a Marina Devan com Em Minha Pele, que eram todos ótimos filmes sobre esse horror, esse medo, essa exploração do corpo da mulher. Isso porque muito da política contemporânea tem como símbolo central o corpo feminino. As leis a respeito do aborto, formadas na sua ampla maioria por homens, têm como objetivo principal controlar o corpo das mulheres. A alta taxa de feminicídios, a violência obstétrica, a dificuldade em acolher e investigar denúncias de abuso sexual dizem respeito a uma política e a uma cultura masculina autoritária que visa limitar a autonomia das mulheres. O body horror chega especialmente para representar esse tipo de violências. Muito mais forte do que você colocar um personagem gritando as mulheres sofrem preconceito, as mulheres são vítimas. É você literalmente criar um monstro representando essas opressões. E nesse sentido, A Substância vai bem longe. Ao longo de 2 horas e 20, que pode parecer muito extenso, mas na minha opinião tem um ritmo muito bom, ele vai testar cada uma das infrações a essa droga apresentada com uma voz masculina pela perspectiva da Elizabeth. E se a pessoa não trocar de corpo a cada 7 dias? E se ela utilizar uma quantidade de líquor maior? E se ela aplicar uma segunda vez o ativador que deveria ser utilizado uma vez só? Cada um desses passos desesperados vai acelerar a monstruosidade da protagonista. Isso porque o medicamento, na verdade, é uma armadilha. Para cada dia de beleza e de atratividade que a Elizabeth ganha com o corpo da Sue, ela vai ter como represália um envelhecimento precoce e uma proximidade da morte. Ou seja, eu te ofereço alguns dias de juventude em troca do resto da sua vida saudável. Muitas pessoas têm comparado A Substância com A Morte Lhe Cai Bem ou O Retrato de Dorian Gray, mas eles parecem muito com Fausto no sentido desse acordo com o diabo. A nossa heroína vende a sua alma em troca de alguns dias de felicidade, de reconhecimento público. E assim vai buscando de maneira cada vez mais rápida a sua própria morte. Essa também é uma fábula sobre depressão e suicídio. Por isso, a conversão da Elizabeth enquanto figura monstruosa interessa muito enquanto imagem. Não basta apenas você aludir ao fato que Elizabeth se tornaria um monstro, você sugerir que algo vai acontecer com ela, é importantíssimo em termos simbólicos, estéticos, que isso seja concretizado, filmado e mostrado em imagens. Por isso a gente vai filmar o corpo arqueado, o cabelo caindo, a pele se decompondo. Se o corpo é o verdadeiro campo de batalha da política no século XXI, é aqui que a Coralie Fagiat trava a sua guerra. E nesse sentido, A Substância é muito esperto em recuperar um subgênero do terror que não é muito comum atualmente, que é esse terror de bolhas. Aqui eu penso especificamente em A Bolha Assassina ou A Sociedade dos Amigos do Diabo. Nessas histórias as pessoas são devoradas por criaturas amorfas. Nos dois casos, elas vinham do espaço. Aqui, como é uma fábula contemporânea, elas vêm de uma empresa, mas que pode adquirir a forma que ela quiser, tanto masculina ou feminina. Em A Bolha Assassina, por exemplo, a monstruosidade surgia para impedir um estupro ou para devorar uma criança, enquanto em A Sociedade dos Amigos do Diabo, a gente tinha esse monstro se manifestando durante uma grande cena de orgia, quando a gente tinha inclusive membros da família fazendo sexo uns com os outros. As bolhas sempre foram diretamente conectadas aos tabus morais e éticos, e conforme elas aparecem no cinema, elas vão dialogar de maneira muito eficaz com as derivas de um corpo padrão. A gente vê a Elizabeth se convertendo em monstro bolha até ela deixar de ser humana. Não é que ela fica feia, que ela fica estranha, ela deixa de existir. Quanto mais ela se aproxima da perfeição e do ideal de beleza eterna, graças a Sue, menos ela tem subjetividade ou controle de si própria, isso porque a perfeição implica numa submissão completa às regras impostas por terceiros. Nesse sentido, é fundamental que essa voz que representa a droga insista em dizer que as duas são a mesma pessoa, porque aos poucos essa psique já muito fragilizada da
Elizabeth começa a dissociar. Ela não consegue mais entender como aquela Sue muito bonita pode também ser, ao mesmo tempo, a Elizabeth monstruosa e nojenta. Uma das duas, obviamente, vai precisar ser aniquilada, como acontece de costume em narrativas sobre duplos, ou sobre clones, ou sobre cópias. A Fargeat transforma isso num banho de sangue impressionante e também serve a mostrar que todas aquelas pessoas presentes, desde os produtores até as outras dançarinas, até as pessoas aplaudindo na plateia, têm literalmente sangue em si e são responsáveis por aquela transformação em monstro. E aí já começam, claro, a surgir aquelas vozes falando: ah, mas aquele final não é necessário, mas o terço final não é necessário. Primeiro, a gente já disse várias vezes aqui que nada é necessário no cinema. Nada. É tudo uma escolha. Mas muito mais do que não ser necessário, é isso que interessa em A Substância. A Coralie Fargeat filma coisas que o bom senso diz que não deveriam ser filmadas, que a maioria dos produtores tirariam, que os editores cortariam para tornar o filme mais palatável ao público médio. A coragem de filmar algo obsceno, exagerado, vulgar é uma das criatividades e uma das ousadias da direção. O exagero nesse filme não é um erro, ele não é um meio, mas ele é uma finalidade. É a própria linguagem de A Substância. Esse é um terror que tem coragem não só de criar monstros, mas também de destruir monstros, porque assim ele dialoga com a nossa própria monstruosidade. People are gonna love that. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se viu, se vai ver A Substância, coloque seu comentário aqui embaixo. Me segue também nas redes sociais, @meioamargocine e no site meioamargo.com. Até a próxima!